Laços de Família. Carolina Dickmann, raspando o cabelo. Era minha mão. Era a tua mão? Era minha mão. O Segurando a máquina. Caramba, velho. Eu chorei muito com aquela cena. Aquela música como é? Eu chorei gravando. Chorar na hora da É gravação. porque foi algo real, porque realmente estava cortando o cabelo de Carolina Dickmann. Ela estava emocionada. Todos que estavam em cena estavam emocionados. Fala, inscritos do canal Pode Arriar. Mais um, hein? Mais um. Pode Acreditar, o quadro que traz pessoas. Pra falar o quê, Pardal? Histórias interessantes, diferentes, histórias fantásticas, Falar histórias... bizarro de novo. Bizarras. Bizarra, todo tipo de história. Então, se você tem uma história desse tipo, algo muito curioso, fala com a gente pra você. Vem pra cá, Seu né? próximo está sentado aqui. E hoje Hoje tem o quê, Pardal? Hoje é o Pode Acreditar #3. A gente trouxe nada mais, nada menos que ele que vai falar sobre a sua primeira profissão. Uma profissão, digamos assim, Eu tô curioso, viu? curiosa, inusitada, né? Vai falar um pouco sobre essa profissão que ele teve, que eu nem sabia que existia. Eu também não. Nem sabia que Pesquisei existia. e não achei nada. Ele é único, né? Acredito que sim, seja um dos únicos. Estamos aqui com ele, Renato. Tudo bom, Renato? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como vocês estão? Tudo certo? Satisfação tremenda receber você aqui, meu A querido. satisfação é toda minha. Renato que tem outras profissões, mas a gente vai focar hoje nessa profissão que ele teve, né, há um tempo atrás. Diz aí pro pessoal, Renato, qual era a profissão que você tinha? Eu fui dublê de mão. Dublê de mão. Isso. Dublê de mão, Certo. cara. Antes da gente falar sobre o que seria isso, me diz uma coisa. Você disse que queria que a gente chamasse você de Pierre, né? Então, porque no caso, o meu nome de batismo é Renato, porém o meu nome artístico no ramo da dublagem de mão era Pierre Lindo. Pierre Lino? Pierre Lindo, o meu nome artístico. Ah, certo. Mas explica pra gente, né, que a gente quer saber. O que faz um dublê de mão? Basicamente, como o próprio nome diz, a gente dubla a mão. Por exemplo, quando alguém está fazendo alguma gravação na dramaturgia, teledramaturgia, quando precisa de algum substituto por algum motivo, por exemplo, alguém está com a mão cortada. Sim. Vai ter uma cena de aliança em uma novela. Não pode utilizar a mão dessa pessoa, é aí que entra o meu trabalho. Ah, então você faz dublagens de mão de atores, pessoas famosas. Essa é a Mas verdade. necessariamente tem que estar alguém machucado ou você pode entrar a qualquer momento? Posso entrar a qualquer momento porque existem alguns atores que têm essa vaidade. Tem Sim. atores que não querem que filme que dê close na sua mão. Por que eles não querem que dê um close na mão dele? N motivos. Primeiro, vaidade. Segundo, a própria física explica. A mão envelhece mais do que o resto do corpo. Mais rápido. Fica engelhada muito mais tempo, com muito mais precocemente do que o restante da pele. E não tem plástica também, né? Pra mão? Não. Acredito que não exi- tenha plástica eu pra mão. Técnicas de plástico pra Nunca mão, vi, não. Ah, então no caso, peraí, Existem cremes para retardar este O envelhecimento. envelhecimento precoce. No caso, você usa muito cremes assim, né? Uso bem menos do que antigamente, quando eu estava no meu período mais ativo, né? Porque agora já deu uma parada. Mas na minha época áurea da dublagem de mão, eu utilizava muito creme, hidratantes de pele, óleo de massagem, para não ressecar a mão. E vinagre. Vinagre também ajuda a combater Agora- o envelhecimento precoce. Agora, que coisa interessante, né? massa. Tipo, eu não sabia dessa. Então quer dizer que os atores, quando vai ter uma cena que vai dar um close na mão dele, aí só por vaidade, porque a mão tá mais velha, ele... Ou também se tiver cortado. Ou tiver, né? tiver um corte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Suzana Vieira. Certo. Não, dá um exemplo de um homem, né? Sei lá, Marcelo Antoni vai fazer uma cena com a mão, aí vai dar um close na mão dele. Se a mão dele tiver cortada, aí entra o dublê de mão pra substituir a mão. Isso, porque ninguém gosta de ver algo... Você gosta de ver ferida? Alguém sangrando? Tem gente que é médica que tá tudo bem, mas, por exemplo, eu me sentiria incomodado ligando televisão com minha família no sofá, jantando, de repente aparecendo na cena um close de mão, mão cortada. Uma ferida. Imagina o constrangimento. E você só fazia isso em novelas, porque você falou dramaturgia, mas é só novela ou também? Não. Não é apenas novela, são vários campos. Comerciais, propagandas, programas de televisão, comício político.
São várias áreas que se enquadram esse tipo de trabalho. Tu sabia que existia isso? Não. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, antes de vir pra cá pro podcast e não encontrei nada parecido a não ser o trabalho dele. É porque realmente é muito difícil, é muito raro. Não é uma profissão que tem um reconhecimento devido, que deveria... Realmente a gente deveria ser muito mais reconhecido. A gente não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada? Não existe sindicato de dublê de mão. A gente não pode tirar DRT como ator. Não é autorizado. Ou seja, quando alguém pergunta qual é a sua profissão, a gente fica sem saber o que falar. Fica até constrangido, porque falar sou dublê de mão, a pessoa vai perguntar o que é dublê de mão. Você vai ter que explicar aquilo tudinho. E já teve gente que já correu comigo, perguntou o que é dublê de mão e falou, dá uma demonstração, dá uma palhinha. Isso no meio do O shopping. pessoal pede pra você fazer uma dublagem de mão na hora. Ao vivo, é. Não tem como. Não tem como. Eu fico meio constrangido quando acontece isso comigo. Mas isso é rotineiro. Agora me diz uma coisa, como é que você descobriu que tinha esse talento? Com o perdão da palavra, eu não descobri, eu fui descoberto. Eu estava na época da adolescência. Eu era muito novo na época. Eu fui assistir uma partida de vôlei de praia aqui na praia de Boa Viagem. Certo. Um vôlei de Adriana Bea e Shelda. Das antigas, né? Caramba. É antiga esse daí, viu? Antigo. Eu era criança nessa época, viu? Eu já era adolescente. Faz adolescente. tempo, eu sei que faz tempo. Na adolescência. Diz aí. Tinha aquele pessoal animando. Era circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Sim. Aí tinha uns animadores. Aí uma hora o animador falou, vamos fazer ola. É a hora da ola. Porque sempre tem pessoas distribuídas entre o público Sim. para animar, Sim, para levantar sim. o público. Aí alguém perto de mim falou, é a hora da ola. Quando chegou na minha vez, eu dei a ola. Deram um close na minha mão, bem na hora da ola, e mostrou no telão. Tinha um olheiro nesse dia assistindo a essa partida. O olheiro olhou para o telão e falou, essa mão tem futuro. Caramba! Não é todo dia que você é descoberto. Eu já assim, vi né? olheiro de futebol, olheiro de, É sei lá, verdade. ator, atriz. Quer dizer, você também se enquadra como ator e atriz, né? Isso. Eu considero, pelo que você tá falando. Mas o cara olhou pra mão dele. E depois desse dia, tua vida mudou completamente. Completamente. Eu diria que, na verdade, foi um atacado de mestre. Por quê? Porque foi um evento de pura sorte. Minha vida modificou 100% depois desse dia. Porque qual é a probabilidade de eu estar em uma arena de beach vôlei e dar um close na minha mão tão delicada, tão propícia para tal trabalho, não é isso? E eu ter a sorte de ter um olheiro neste evento e esse olheiro vê a minha mão, porque ele não é simplesmente um olheiro de mão, ele não caça mãos. Ele não caça dublê de mão, ele caça talentos. Ele tava lá por sorte. Ele busca outros talentos, vários talentos, né? Isso. Não necessariamente de mão. Exato. Então a tua mão foi de fato o talento mesmo, cara. Ele foi uma ponte entre a agência de talentos e a minha mão. Existe uma agência pra dublê de mão. Não, existe uma agência para vários trabalhos artísticos. Dentro dessa agência existem a função designada do dublê de mão. Eles- Eu fiz um book, na verdade, né? Sim. Eles me levaram para lá, eu fiz um book e tirou foto das minhas mãos de vários ângulos, com a iluminação perfeita, algo bem profissional. Inclusive, Isso depois que tu fosse, que o caça-talento te viu lá, né? Isso. E eu ainda fiquei com o pé atrás, porque eu tive que pagar por esse book. Eu pensei, será que realmente isso vai ser algo rentável? Só que como eu era adolescente, Uhum. eu meio que me arrisquei. Se eu fosse mais velho, talvez eu ficaria com o pé atrás e teria jogado por água abaixo. Uma grande oportunidade que poderia ter E mudado às minha vida, ve- que mudou minha vida. E às vezes aparece, viu? Aparece pra minha filha, book. Aí quando você se inscreve lá no book, aí fala, você tem que pagar apenas 3 mil reais, né? Vem fazer um book aqui, não sei o que lá. Aí quando você chega, nunca aparece esse trabalho. Eu tive a sorte de incrível. aparecer. Esse era o meu receio, porém eu dei sorte. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos principais expoentes da dublagem de mão do Brasil. Nesse book, como eram as fotos? Tu tirava foto posicionando a mão de várias formas. Eu não tive liberdade. Foi o fotógrafo que ficou falando pra mim. Faça assim, vire. Tinha foto mexa. pegando em copa, essas Tinha, coisas. pegando em talheres. Porque tem muito restaurante, né? Foto de restaurante. Pro Instagram. Na época não era Instagram. Eram pra revistas caras. Me diz uma coisa, aqueles negócios de que bota anel pra vender em televisão, não tem uns programas assim, né? Você colocou também anel pra tirar foto, pra ver se encaixava. Você falou agora uma coisa até boa, porque a maioria era eu. Pera aí.
Passa, já vi esse Aqueles programa. programas de leilão Isso, e tal, que na Rede passa... TV, na TV Gazeta. TV fechada também, né? Isso. Aquelas mãos são suas. São minhas. A maioria são minhas. Colocando um anel brilhante, um solitário, para fazer o leilão, eram minhas mãos. Ah, é dublê de mão, né? Que se chama aqui. Isso. Caramba. Tô impressionado, Agora né? me diz uma coisa. Você é Pierre, né? Pierre Lindo. Já dublou a mão de algum famoso? Vários. Vários Sério? famosos. Sim, sim. Novela. Posso listar? Cita aí. Sim. Vamos enumerar então. Tatos Gabos Mendes. Na novela de Cobras e Largatos. Que ele tava com tendinite na época. Raul Gazola. Raul Gazola. Raul Gazola. Caçulinha, do Faustão. Deixa eu lembrar demais. Porque foram tantos nesse período que a memória vai fugindo. Mas foram vários. Diz mais. Tamaturgo Ferreira. Elizabeth Sarra. Até mão feminina eu já fiz. E como é que faz? Uma mão de mulher? Maquiagem. Sério? Tem maquiagem na mão? Isso. Pinta a unha. Mas não pinta. Coloca base, pinta a unha. Mas se você vê assim de relance, não dá pra você notar claramente que é mão de homem. Agora, se você parar a imagem, fixar, aí você nota que é mão de homem. Porém, fica uma coisa imperceptível, porque foi... Eu não lembro que foi uma novela, creio que tinha sido Chocolate com Pimenta. Aquelas roupas de época, cheias de babado no punho. Aí esconde um pouco a mão. Mesmo assim, ela fez questão de ter essa vaidade de não querer que filmasse a mão dela. Aí filmou a minha, pra substituir. Entendi. Vê, me diz uma coisa. Sim. Essas dublagens que você fez. Vou dar um exemplo aqui. Você disse que dublou... Diz aí, quem foi que você Décio dublou? Pitinini, Caçulinha, Tatos Gabos Mendes. Pronto, Tatos Cabos Mendes. Dublou Certo. ele por quê? O que aconteceu com a mão dele? A mão dele, a de Tato, foi por conta da tendinite, né? Ah, Como eu falado. sim, sim. Tava com tendinite, aí ele tava usando aquela proteção de mão além de uma antipoia. Aí por precaução... E mexia muito, uma cena que mexia muito era... A de Tato Sim. era, se eu não me engano, ele tava tentando pegar um cachorro, uma galinha que tava fugindo. Uma galinha que tava fugindo. Aí Cobras e novela? largatos. Cobras e Largatos. Isso. Minha que essa era voinha, essa daí. Eu lembro dessa Tu novela. assistia essa daí? Aí quer dizer que a cena ele foi pegar alguma Uma coisa galinha. e era a tua mão ali. Era minha mão, correndo atrás da galinha. Que massa. Caramba, Como a galinha velho. mexia muito, né? Ah. Corria o risco de picar também a mão dele. Ah. E como ele tava com tendinite, preferiu evitar. Não foi nem ele que decidiu. Foi a própria direção da novela que preferiu... Pra não contratar. machucar a mão dele, né? Isso. E já teve alguém com a mão cortada já? Algum desses aí que você falou? Mão cortada, com mão cortada foi Raul Gazola. Com a mão cortada, Isso. aí teve que fazer a... Plantão Médico. Aquela série que tinha na Globo. Plantão Sim. Médico, lembra? Recorda? Aí fui eu. Caramba, velho. Aí como ele tava com a mão cortada, preferiu que minha mão tava mais intacta. Porque minha mão, mesmo porque hoje em dia não. Hoje em dia eu deixei de lado um pouco esses cuidados, porque eu já me aposentei. Eu não sou mais dublê de mão. Porque é uma carreira muito curta. É como de modelo, de ginasta olímpica. Que você é aproveitado só durante a sua adolescência. Quando começa a fazer 21, 22, 23 anos, já acabou-se. Porque a mão vai envelhecendo, vão criando rugas, os pelos vão ficando mais grossos, os poros vão abrindo. E isso a gente é como se fosse um saco de lixo descartado fora. Caramba. Então quer dizer que se alguém gostar de ter essa profissão, tem que ser pequeno. Tem que ser desde jovem. Então as mães que estiver assistindo e quiser botar os filhos para ser dublê de mão, tem que ser pequenininho. Isso. E começar de cedo, né? É Se eu praticamente quisesse impossível. ser agora, não tinha Difícil. como. Sabe por quê? Porque se eu já dublei mão de pessoas muito mais velhas do que a minha. Quem, por exemplo? Não chega a ser idoso, mas já dublei Tony Ramos, que ele já era muito mais velho do que a minha mão, de um adolescente. E como é que fez? Tipo, maquiagem? Não foi tão difícil porque colocou pelos. Ah, E muito pelos pelo, né? postiços. Foi, isso. E por quê? Isso, que escolhem pessoas mais jovens. Porque fica mais bonito na fotografia. Por exemplo, já assistiu Titanic, claro. Titanic. Sabe aquela cena que Leonardo DiCaprio tá desenhando Sim, Rose? Sim. Aquela mão não é de Leonardo. É sua. Não. Aquela mão não foi nem de um dublê de mão. Foi do diretor do filme que ele era desenhista. Leonardo não sabia desenhar. E por sorte não, por competência, né? Ficou tão visada aquela mão, aquela cena ficou tão marcante que ele chegou, aquele diretor, sem nem ser dublê de mão, chegou a ganhar o prêmio internacional de dublagem de mão naquele ano. Caramba. Em Porto Rico. Aquele ano foi em Porto Rico. Qual foi a mão mais difícil que você já dublou? Mais difícil? A de Lula.
Já dublou a mão de Lula? Já. Caramba! Isso foi em campanha, foi? Foi em guia político. Caramba, velho. Pra colocar, porque ele tava com a agenda muito cheia. Aí pra colocar apertando na mão das pessoas, quando dá um close, né? Abraçando as crianças, botando criança no braço. Aí deu um close na minha mão, segurando um bebê. Caramba, velho! Mas tu fizesse a mão dele, a mão que não tem um dedo? É, exato. Fiz as duas, na verdade. Né? Fez as E duas. como é que tu fazia com o dedo aí? Colocou amarras aqui, preso. Caramba! Que Bicho. interessante, né, bicho? Ninguém nem imagina, não é? Não Pra consegue você ver imaginar. a falta de consideração que tem pela nossa profissão, né? E a profissão Então- hoje é concorrida? Concorrida? Sim, tem Não, muita gente Não. envolvida? poucas. Poucas. Conta-se nos dedos a quantidade de pessoas no Brasil que trabalham com isso. Por isso que eu aqui em Recife era tão requisitado nacionalmente. Agora eu tô ainda com isso na cabeça, pô. Dublou a mão de Lula. Isso. Mas era tudo jogo de câmera também, né? Não ficava perfeitamente dobrado o dedo. Mas pelo jogo de câmera, dava aquela ilusão pela sombra que eu Aí, tava o sem o dedo, dedo. aí colocava Eu mais jurava que Amarra. era esse dedo, mas é esse aqui, né? É. Acho que é o mindinho, né? Ao midinho. Aí no caso, eles colavam um negócio aqui pra dublar o dedo dele. Isso. Aí você. Caramba, velho. Tu sabia disso? Não. Tô aqui impressionado com essa entrevista, cara. E é interessante, né? Muito. Agora me diz uma coisa, Pierre. Sim. Pierre lindo, né? Pierre Lindo. A sua carreira. Você tem alguma carreira internacional também? Porque você falou do Titanic, né? Eu já tava pensando. Eu também Eu pensei. pensei, pô, a mão dele era aquela. Eu já disse, caramba, dera. bicho, aperte minha mão aqui. Estaria rico hoje. Mas você já teve algo internacional? Já. Inclusive, eu não cheguei a ganhar o prêmio, mas eu fui indicado para o Lebre de Ouro, que é o prêmio internacional. Lebre de Ouro? Lebre de Ouro, isso. E qual foi? Foi um clipe de Shakira. Sério? Tu é fã de Shakira, né, Eu Selva? adoro Shakira, mas eu quero saber o que foi que ele fez de Shakira, que eu agora me emocionei, de verdade. Era um Ah. clipe, é uma parte do clipe, eu não lembro, não me pergunto qual foi o clipe, porque muita gente pensa que eu me encontrei com Shakira. Não encontrei com Shakira. Foi Chroma Key. E foi algo meio que sigiloso para não vazar o clipe na época. Mas a gravação foi aqui no Brasil? Foi aqui em Recife. Ah. Foi aqui em Recife. Me chamaram e falou, vai ter tal trabalho. Você aceita? Aceito. Não falaram o que era. Colocaram um chroma key, o fundo verde, Certo. e era eu passando a mão no corpo de uma mulher. Uma mulher com aquela roupa de dançarina. Sério? É roupa de Shakira. Aham. Passando só a mão assim no corpo, assim, pela região Caramba, velho. do cóccix, Tu assim. ia gostar desse, né? Ia. Aí, peraí, Descer a mulher. Continua aí. Como Isso. foi? Explica de novo aí. Exato. Era afagando o corpo dela, não é? Assim, é uma moça muito bonita, inclusive, e eu afagando assim o corpo dela. Aí depois que aprovaram, foi um dos meus primeiros trabalhos. Por incrível que pareça, um dos primeiros já foi internacional. Quando aprovaram, foi que eu descobri que era o clipe de Shakira. Quando eu vi o resultado. Aí tem uma hora no clipe que ela tá lá. Eu não lembro se foi essa música, mas vou dar um exemplo. Soy louca como um tigre. Daí eu fiquei dançando, passando minhas mãos, afagando o corpo da modelo. Bem bonita, por sinal. E uma curiosidade, ela era morena, o cabelo. Shakira é loira, não é? Ah, era pra fingir que era Shakira. Isso. Só que não dava para notar. Quem vê o clipe pensa que é o corpo de Shakira. E eu passando minha mão pelo corpo. Eu não lembro se foi essa música, acho que foi Soy louca como um tigre. E eu passando a mão no corpo dela. Só fui ver depois o resultado. Caramba, que massa, né? Eu fico imaginando isso na hora, né? Que Foi emocionante. Deve ser você interpretar a mão de Mas um ele não artista sabia. internacional. Mas ele não sabia. depois ele soube. Mas tinha uma modelo mesmo, você ficava encostando nela. Tinha um modelo. Vai ficar Que só- era morena, inclusive. Diferente de Shakira. Porém, jogo de câmera, iluminação, não deu pra notar. Que massa. Porque não mostrava o cabelo, né? O cabelo roxo. Mostrava só, bem dizer, da cintura pra baixo. Agora me diz uma coisa. Ele falou sobre filmes, né? De Titanic, de Hollywood, tudinho. Sim. Se fosse escolher uma cena pra você fazer, qual cena você escolheria? Que você, tipo, eu queria ter feito essa cena. Aquela que eu fico com uma invejinha. É. Sem dúvida, a cena do filme do ET. Ah, Aquela aquela que ele coloca o dedo, né? Isso. Aquela foi premiada. Aquela foi uma cena icônica do... Se você for em estúdios de dublagem, tem esse quadro. Dos principais estúdios dessa cena. Mas tu queria fazer a mão do ET ou a do menino? A do menino. A A do ET seria muito mais trabalhoso, né? E ganha a mesma coisa. Inclusive, eu cheguei a fazer a seleção para essa cena. Sério? Foi, mas não passei. Infelizmente, mas eu fiz a seleção.
E me diz uma coisa, trabalho internacional, novela, fez Campanha campanha política, seriados, programa infantil. programa infantil. Com quem? Castelo Rá-Tim-Bum. Sério? Você já viu, com certeza. Lava uma mão, lava outra. Era minha mão. Era a tua mão ali? Era minha mão. Caramba, que emocionante. Então isso, marcou a velho. infância da gente, viu? Marcou. Novela. Meu principal trabalho. Melhor, eu digo até mais do que Shakira, porque nisso eu fui protagonista. Laços de Família. Carolina Dickmann, raspando o cabelo. Era minha mão. Era a tua mão? Era minha mão. A Segurando a máquina. Caramba, velho. A Eu música- chorei muito com aquela cena. Aquela música como é? Eu chorei gravando. Chorar na hora da É gravação. porque foi algo real, porque realmente estava cortando o cabelo de Carolina Dickmann. Ela estava emocionada. Junto, todos que estavam em cena estavam emocionados. Como é que é a música, Pardal? Isso. Cara. Eu acho engraçado, porque essa parte emocionante dessa música não tava tocando a música lá, no local, né? Ah, Ah, não tava? Não estava. Só que dava pra ouvir de longe, tinha alguém ouvindo de longe, mas bem baixo, que não vazou, né? Raça Negra. Aí era aquela emoção toda e tocando ao fundo Raça Negra. Aí tava no fundo tocando Raça qual era Negra. a música que tu consegue recordar? Maravilha, nossa vida, você e eu, que bom te amar. E a gente chorando, emocionado, e no Marcou. fundo Raça Negra. Marcou. Raça Negra tocando, né? Isso. Caramba. Ninguém imagina, Que né? maravilha, bicho. Bastidor, a gente acha que é um negócio totalmente diferente, né? É. Tu se emocionou de verdade naquela cena. Todos que estavam no estúdio se emocionou. Ali se tu emocionaram. teve contato Todos. de fato com Carolina Dickmann. Com o né? cabelo dela. O cabelo dela. Guardasse um pedacinho pra levar pra casa. Era pra ter guardado, guardei não. Não deixaram. Não E deixaram. mais o quê? Além de Rá-Tim-Bum, essa novela foi qual? Clone, foi? Foi Páginas da vida, né? Laços de Laços Família. Laços de Família. Laços de Família. Além dessa, teve mais alguma outra assim marcante? Assim, cenas, por exemplo, quando tem, por exemplo, músicas, aí tá lá o povo dançando. Tipo, tem esse negócio de botar dublê de mão? Tem, claro. Em vários shows de Seresta, assim, que... por exemplo, teve de The Fevers. DVD de The Fevers. Cantando... Lá, 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 lá. Era minha mão. Tudo esquecer. Eu fui ao show contratado só para ficar lá, levantando a mão. Pra o povo levantar assim, também. para o pessoal levantar junto e para ficar dando close em minha mão. Inclusive, eu mudava de roupa durante a gravação do DVD para mostrar outras camisas na minha mão. Como se fosse outras Como se mãos. fossem outras pessoas. E mudava de lugar também? Muito não. Porque no meio da multidão você meio que fica imperceptível, né? Deixa o fundo borrado e só close nas minhas mãos. Agora isso depende, né? Porque tem vez que contrato só uma mão. Contrata só? Ah, peraí. Já fiz participações que era apenas uma mão pra baratear. A sério, paga mais barato. Isso. A pessoa contrata você pra usar uma mão só na dublagem. É. Quando passava o preço, passava a tabela com uma mão ou com as duas. Mas escolhe o lado, direita ou esquerda? Poderia escolher. Isso dependia da necessidade da gravação da cena. E, tipo, um exemplo, com a mão só. Uma mão só? Mundo de Bigman. Pronto, outra carreira internacional. Mundo de Bigman. Caramba, tu fizesse o quê em Mundo de Bigman? Eu assistia experimento. muito. Tinha um ratão grandão, lembra? assistia Era muito. Dexter. Né? Dexter. Foi um experimento abrindo uma garrafa. Eu não lembro direito, não, mas foi algo abrindo uma garrafa de plástico e que saía fogo junto com os elementos químicos. Aí não usou a mão dele pra não queimar a mão dele. É porque, na verdade, foi uma cena externa. Vamos mostrar esse experimento. Aí mostrava na tela, sem ser ele fazendo. Só Sim. a mão Ah, mesmo, entendi. manipulando e a narração. Ah, não era você dublando a mão dele, não. Era só sua mão ali. Não, isso. Era só minha mão mostrando. Agora me diz uma coisa. Sua mão já foi reconhecida? Boa. Já. Sim, constantemente. As pessoas reconhecem a sua mão? Isso. Geralmente, quando eu tô no ônibus, Pronto, eu fui reconhecido, eu estava no ônibus, o cobrador foi passar o troco pra mim, quando eu fui pegar, ele reconheceu minha mão. Pediu pra tirar foto com minha mão. Sério? Isso. A pessoa... Porque geralmente uma celebridade, uma pessoa famosa, pô, vou tirar uma foto aqui. Aí no seu caso, as pessoas pedem pra tirar foto como? Com minha mão. Com minha mão. A pessoa pede pra tirar foto com a sua mão. Só a minha mão. E como é que é com a Não foto? adianta tirar com o rosto que ninguém vai saber, só com a mão. Como é? Dá um exemplo aí. Tipo, a pessoa... A pessoa do meu lado, eu boto a mão assim no rosto da pessoa. Eu boto só assim.
Só assim. Depende. Isso aí, a pessoa escolhe isso aí. Vamos tirar uma foto quando acabar e a gente bota agora, nesse momento, a foto da gente com a mão dele. É bom. Eu gostei da ideia, viu? Gostei da ideia. Pode ser reconhecido. Vai que a mão dele... Ah, porque parou a carreira, né? Eu parei, porque é uma carreira Agora- muito curta. Mas eu tive o privilégio de, nesse curto período de tempo, ter participado de premiação. Eu ganhei prêmio. A edição do Lebre de Ouro, Ah. De ouro. quando foi aqui no Brasil, foi em Recife, nessa época que eu estava atuando, no Clube Alemão. Eu já ia dizer pra ele, deixa ficar famosa No Eu ia Clube dizer- Alemão. no Clube Foi no Alemão. Clube Alemão. É porque isso é algo muito internacional. Fora do Brasil é que é muito mais popular esse trabalho do que aqui no Brasil. Muito popular no Sri Lanka, por exemplo. Muito popular porque eles dublam para a Índia. Você sabe que a Índia é onde mais se produz filme no mundo, Sim, né? sim, sim. A maior produtora de filme, filme. do mundo. E lá as pessoas são muito vaidosas. Questão de pura vaidade, né? De não querer mostrar a mão, porque a mão tem que ter muito brilhante, anel de ouro, essas coisas. E como eles usam muitos anéis, aí fica com marca do sol. Que lá é muito quente na Índia. Muito quente. Aí por conta disso, contrata os dublês de mão da Sri Lanka. Agora me diz uma coisa, que eu não ia perguntar isso não, mas vou perguntar. Pergunta, Pardal. Você já fez alguma dublagem em filme pornô? Boa. Ainda não. Eu creio que nunca, né? Nunca irei mais, porque já me aposentei. Eu tava na expectativa que ele dissesse já. Que eu queria ver Eu ia dizer, foi tu que segurasse aquela aqui de bengala, foi tu segurando não ali, sei. né? Fizesse não. Eu não sei de pornô, indústria pornô, se existe. Não esse sabe, trabalho. nunca vi, tem nem um Mas nunca ouvi amigo. falar. Mas deve ter, né? A mulher cansa, tá lá, aí Será? bota a mão dublê e Talvez. começa a trabalhar o Nunca músculo. que eu tenha ouvido falar, né? É como se fosse um mercado paralelo, né? Entendi. Então eu não. Mas você faria dublagem de mão em filme pornô? Depende de quanto iriam pagar, não é? E do que eu teria que fazer, né? Se fosse pra segurar algum órgão Sim. masculino, eu não toparia. Mas poderia escolher a mão, né? De repente poderia ser com a esquerda ou com a direita, não faria diferença, não faria mesmo. Não faria. E engraçado que eu sou ambidestro. Ah, sério? É. E a maioria dos dublês de mão do mundo são ambidestros. A maioria dos dublês de mãos são o quê? A física explica. Ambidestro. Ah, eles usam as duas mãos. Isso. Agora me diz uma coisa. Você só dubla mãos ou tinha algum outro trabalho artístico? Também duplo dedos. Dedos? Isso. Dedos. Você já citou, inclusive, leilão colocando um anel que passa durante a madrugada na televisão. Sim, sim. Eu só forneço os dedos. Mas o pagamento é diferenciado? É outra tabela. Paga menos. Um pouco menos. Por. Só dedos. Mas vê, quando dá um close no dedo, na mão, pega a mão e o dedo, né? Eles dão um close só no dedo ou é porque só o dedo que tá maquiado, essas É coisas? só o dedo que fica mais em evidência, né? Ah. Corta um pedaço da mão, não morre, porque a minha obrigação, quando sou contratado, é levar minha mão até 3 dedos à altura do punho. Tem que estar conforme a necessidade do cliente. 3 dedos acima da Então, altura tipo, do punho. Mostra pro pessoal ali, mais ou menos. Mostra no pessoal ver. Aqui. 3 dedos acima da altura do punho. Levanta mais um pouquinho aqui, só pra... Pronto, aqui. Onde está? Esta é a região que eu tenho que estar... Quando é contratado na mão. Isso, que tem que estar perfeitamente dentro da necessidade do cliente, essa região. Quando contrata apenas dedos, é só aqui, mais ou menos, que eu disponibilizo. Ah, se tiver alguma cicatriz daqui pra baixo, assim, Não atrapalha. Entendi. Interessante demais, cara. Gostei do E convidado. já teve alguma novela Várias. com dedos? Só com dedos? Sim. Teve Tititi. E fazia o quê? Tititi era uma cena de casamento, de troca de alianças. Aí dava um close botando a aliança. Era. E lembra qual era o ator? Eu posso não lembrar com perfeição, mas eu creio que tenha sido Nila Torraca. Neila Torraca. Isso, Nila Torraca. Agora me diz uma coisa, Pierre. Já teve alguma coisa inusitada? Alguma proposta pra você dublar mão que você não aceitou ou alguma coisa do tipo? Teve sim. Teve uma proposta, inclusive pagaria muito bem. Porém, eu não aceitei porque não valeria a pena, que era pra cortar um pedaço do meu dedo.
Pera aí, cortar um pedaço do dedo? Isso. Aí eu não tinha Corta- coragem, não. De verdade, cortar de verdade. De verdade. Não era o dedo completo, não é? Era só o sambotezinho aqui, como chamam popularmente. Só que cresceria novamente, mas eu pensei, pode crescer com imperfeição. Não vale a pena o dinheiro. Vai Ia colocar toda a minha carreira em risco. Prejudica outros trabalhos, né? Isso. E isso foi o quê? Foi um filme? Foi o quê? Foi de Faroeste, Bang Bang, um filme. Aí tinha uma cena que cortava o dedo ou que mostrava ele já cortado? Não, era cortando. Ah, era uma cena cortando o dedo ao vivo, assim. Isso. Tipo, ao vivo eu digo assim, E a gravando. anestesia, né, claro, ia cortando um pedaço do dedo. Caramba, muito, muito interessante mesmo. Pois não. Eu até fiz mais. Eu tinha notado quando ele disse que ia vir pra cá do Blade Mão, eu não tenho umas perguntas aqui Sim, pra fazer. sim. Só que eu acho que eu fiz até além, porque vai despertando a curiosidade, né? No cinema, Sim. internacional ou nacional, qual foi o filme que tu dissesse assim, não, realmente aqui a minha mão foi o limite do sucesso aqui? Fora Que a de eu Shakira, atuei? sim. Eu atuei internacionalmente, só atuei com Shakira e com Bigman. Bigman. Apenas esse. Pra mim, o limite do sucesso foi nacional. Foi cortando o cabelo de Carolina Dickman, porque eu fui protagonista. Eu não fui simplesmente Coadjuvante, um né? coadjuvante. Exato. Que maravilha, E cara. teve algum outro, assim, que marcou também? Famoso? Eu não sei nem se eu poderia falar esse. Ah. Será que isso aqui é considerado internacional? Não. Que- Foi uma foto, na verdade. Sim. Mas é brasileiro, só que poderia ser considerado internacional, não é? A taça de 94. Minha mão que tá segurando a taça. Sério? Isso. É. Só na foto. Uma foto que tem muito clássica, que tá Romário de costas, Ah, que dá um close assim, botaram minha mão. Editaram, Sério? tem um corpo dele e editaram, substituíram pela minha mão. Caramba, a velho. foto é nacional, mas um símbolo internacional. Isso. Então você segurou a taça de 94. Você já deve ter visto essa foto. Uma Já foto de vi. Romário que tá de costas, Sim. segurando assim a taça de 94. Eu segurei uma réplica. Ah, É, porque não, não- pode, né? Eu ia perguntar isso, porque só que pode segurar a taça é quem é campeão mundial. Isso. Aí você segurou uma réplica. Ou chefe de estado. Ah, era uma réplica você segurando. Isso. Eu que segurando. De costas. No estúdio, não é? Eu tirei a foto só aqui pra cima, não é? Dessa região aqui do punho pra cima, segurando a taça. Aí na edição, cortaram a mão de Romário e colocaram a minha no lugar. Caramba, por quê? Porque ele não tava segurando a taça naquela foto de costas. Ah, porque ele não tava. A imagem que temos é ele de frente segurando a taça. Aquele que tá de costas, ele não tava segurando a taça. Ele tava comemorando, fazendo alguma coisa. Isso. Aí acharam que era emblemático porque tinha o nome Romário atrás, o número 11. Aí colocaram minha mão no local. Que maravilha, cara. Vou rever todos esses arquivos agora. Vou dizer, conheço o cara que é dono da mão. Isso. Agora, quando tiver uma mão, a gente vai ficar ligado, porque É. vai pensar que pode ser a mão dele, né? Não tá fazendo mais, mas já fez, né? Muita gente já perguntou, só pra deixar claro, não é a minha mão que está embalando o bebê junto com o Bebeto no gol contra a Holanda. Não a foi galera minha mão. perguntou. A galera Muito, pergunta isso, né? muito. Sério? Não foi minha mão. Não foi. Que massa. Mas ali foi a mão dele mesmo, então, né? Ali é real. Real. Ali é real. Então a gente tá diante de uma celebridade. Sim, de mão. Caramba, Tô me impressionado. surpreendi, viu? Agora, só pra concluir aqui, Pierre. Você topa a gente fazer um bate-bola com você aqui? Pois não. Topa fazer um bate-bola com ele? Vamos embora. Ah lá, Marília Gabriela. Boa. Bora lá. Bora fazer um bate-bola com Bora. ele? Faça Vai. as honras. Uma música. Entre tapas e beijo. Uma fruta. Mamão. Um amigo. Romão. Um ídolo. Mãozinha da família Adams. Um ditado popular. Uma mão lava a outra. Uma comida. Mão de vaca. Um atleta. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. Mão santa. Uma banda musical. Limão com mel. Um filme. Eduardo. Mão de tesoura. Um lugar. O dedo de Deus. Fernando de Noronha. Um esporte. Handball. Um carro. Hand Rover. Parte do corpo que mais gosta. O pé. Pierre por Pierre. E esse foi Pierre Lindo. Muito boa entrevista, não foi? Muito bom, gostei demais. Gostei muito e bora tirar uma foto quando acabar aqui com sua mão, viu? Vamos sim, vamos embora. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima, Pierre. Tchau, Tamo Pierre.